Olá pessoal, meu nome é Ana Heloísa e hoje eu estou aqui para atender um pedido do Anderson. Ele me fez duas perguntas, vou responder em duas partes, tá bom? A primeira, ele quis saber como é que eu descobri, como é que foi que eu descobri a doença de Alzheimer na minha mãe. A doença de Alzheimer na minha mãe foi porque ela se perdeu na rua. Ela foi fazer uma visita na casa de um parente, um lugar que ela já estava acostumada a ir, só que ela foi de ônibus e desceu num ponto à frente da onde ela deveria ter descido. E o que aconteceu? Ela perdeu toda a referência dela ali naquele pedaço e ficou desnorteada. Um senhor percebeu e levou ela para um bar, chamou a polícia e foi assim que ela voltou para casa. Até hoje o coração bate um pouco forte, porque ela poderia ter ficado perdida ali por muito tempo, mas graças a Deus não. E com isso eu fiquei um pouco assustada e resolvi marcar um geriatra para ela. E foi assim que eu fiz. E no dia que eu levei, o médico fez os exames nela, só exame clínico, não me pediu nada, e me falou que minha mãe estava com uma demência. E há 14 anos atrás, demência para mim era loucura. Falei, pronto, minha mãe tá ficando louca, o que eu vou fazer agora daqui para frente, né? E eu não pude fazer mais nenhuma pergunta, porque minha mãe estava do meu lado e eu fiquei sem saber. Então saí dali sem chão, sem saber o que fazer. E resolvi marcar um outro médico. Aí eu marquei um neurocirurgião. Só que aí eu fui, conversei com ele antes, expliquei toda a situação e aí levei ela para fazer a consulta. Ele me pediu vários exames de laboratório, pediu tomografia e tudo. Depois que tudo estava pronto, levando ela de volta, ele aplicou um mini teste nela. E através disso, ele aí sim me deu o diagnóstico de doença de Alzheimer. E foi aonde eu comecei a saber o que era, porque até então eu não sabia. Perguntei o que era e ele disse, me explicou o que acontecia, que ela ia perder a memória, que ela ia se tornar uma pessoa totalmente dependente, porque aos poucos ela ia começar como é que se diz? A memória dela ia começar a falhar, né? Os neurônios iam começar a morrer e aí ela ia começar a não lembrar das coisas, a não saber mais fazer as coisas, a parte cognitiva ia ser prejudicada e por aí foi. Ela ficou com essa doença durante 13 anos e durante esses 13 anos eu cuidei dela. E logo quando nós voltamos para casa, eu perguntei, mãe, essa foi a primeira vez que a senhora se perdeu? Aí ela riu e falou, não, minha filha, já tem acontecido isso comigo há muito tempo. Mas como aqui no bairro todo mundo já conhecia a gente, ela quando se perdia, ela falava com a pessoa trazia ela na porta do prédio e ali ficava tudo bem. E foi dessa forma que eu descobri a doença de Alzheimer na minha mãe. Mas eu quero deixar um recado para vocês então. Olha, gente, comece a observar, porque eu trabalhava 8 horas por dia e só encontrava com ela às vezes à noite. E a nossa conversa era pouca, né? E ficava mais complicado para mim ver falhas, né? De memória, repetição, coisas que ela estava fazendo que não estava certo, porque eu ficava a maior parte do tempo fora e então não dava para perceber esse tipo de coisa. Então é bom prestar atenção, porque na doença de Alzheimer, quanto mais cedo você descobrir e começar o tratamento, é melhor. Porque o remédio, ele não cura, né? Infelizmente ainda não temos a cura da doença, mas os remédios, eles nos ajudam a retardar, né? Fazer com que essa doença avance mais devagar. E com isso a gente tem a possibilidade de cuidar melhor da pessoa, né? E fica melhor para quem cuida e para a pessoa que está com a doença também. Então foi assim
que eu descobri a doença de Alzheimer na minha mãe.